Boa noite, Caio Varela. Oiê. Tudo bem? Como você está? Boa noite. Gente, deixa eu apresentar o Caio para vocês aqui, então. Peraí. O Caio, gente, o Caio Varela, né? É um brasileiro, está há 12 anos radicado em Buenos Aires. Atualmente, ele é dirigente esportivo do Servus, né? Isso, do Servus, é o presidente do Servus Pampas Rugby Club, professor universitário e consultor em direitos humanos e diversidade. Eu conheci o Caio em 2007, 2008, quando ele era assessor da ex-senadora Fátima Cleide, que na época, né, Caio, encampou a luta do PLC 122, que era um projeto que visava tornar crime a homofobia no Brasil. E eu era jornalista, ele assessor, e viramos amigas, né? Extrapolou o trabalho. E hoje o Caio, então, está lá na Argentina. Boa noite, Caio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite, a oportunidade de contar um pouco o que a gente está vivendo aqui na Argentina, sobretudo nesse último ano, um ano muito difícil. Eu creio que 2024 foi um ano muito difícil para todos, né? Um mundo muito louco, muito violento, muito pós-verdadeiro. Mas, enfim, a gente segue na luta, né? Sim. Caio, eu vou colocar aqui uma primeira notícia sobre o Milei, que é a mais recente, que bombou. Tati, coloca a da Veja, isso. Olha aí, Caio, essa é uma matéria da Veja que viralizou aqui. E o título, né? Milei colhe bons resultados econômicos em 2024, mas com alto custo social. Caio, conta pra gente como está a Argentina e como que você lê esse título, como você recebe esse título brasileiro. Parece que ele é um CEO de uma empresa, né? De uma multinacional, ele não é presidente de um país, né? Não é presidente de uma nação. Quando a perspectiva do resultado econômico se sobrepõe ao custo social, né? Que também custo já é também uma palavra, né? Que está abarcada, né? Na economia e não na política, né? Não na construção do Estado, digamos, é muito complexo, né? É muito chocante ver como também creio que isso não é só uma análise onde se sobrepõe o econômico, senão também uma perspectiva da pós-verdade, né? Porque vai transformando como se fosse essa a função principal do presidente de uma nação. Enfim, qual é a perspectiva do Estado de Direito que a gente está defendendo, né? Então, assim, um ano muito difícil, como eu dizia, tanto no prático quanto tanto no micro quanto no macro, porque esse resultado econômico que tem muitos, como a gente diz aqui, tem muitos peros, é um resultado que é para quem, né? Para quem? Para os mesmos de sempre, né? Você não vê no consumo, por exemplo, um resultado concreto desse boom econômico. Tanto que também assim os números da inflação, para citar um número, né? A inflação é uma inflação que não é real. Os números que eles dão equilibram o peso numa coisa quase fictícia, valoriza o peso, mas na vida real você está pagando quase $2 para comprar um litro de leite. Então, você paga quase $1 numa passagem, quando há 12 anos atrás, quando eu mudei aqui, a passagem custava R$0,3. Né? Eram 30 centavos de reais quando eu mudei para cá uma passagem. Essa mesma passagem hoje, ela sai 0,30 centavos de dólar. Tati, pode tirar a matéria, por favor? Isso, obrigado. Tá, continua, Caio. Não, então, assim, é uma realidade que é muito complexa. Você imagina que aqui, uma das coisas que se destacou do governo do Alberto Fernandes, que foi um governo muito difícil, um governo no meio da pandemia,
um presidente que foi considerado morno na tomada de decisões, um conflito interno também do peronismo, uma pessoa com poucas habilidades políticas para o que necessitava no momento, né? Mas uma das coisas que se destacou no governo do Alberto foi a criação do Ministério das Mulheres e das Diversidades. Esse foi, digamos, uma das bandeiras da candidatura do Milei, a extinção desse ministério, né? Então, assim, a gente está falando de uma perspectiva de extrema-direita, né? Não é simplesmente solucionar os problemas desde a perspectiva que eles entendam de como solucionar, né? Os números aqui mostram que hoje a pobreza alcança 53% da população. E aí eu te dou exemplos práticos, né? A gente conversava anteriormente, eu te dizia, né? Em 15 de dezembro de 2023, 1 litro de leite custava 450 pesos. Hoje você encontra esse mesmo litro de leite, da mesma marca, a 1.450 pesos. Nossa. Portanto, aumentou 200%. E supostamente não houve essa inflação de 200%. Os aluguéis, porque não é só uma questão de valor, né? Ele aprovou uma lei de bases, que é um projeto que tem 300 artigos, numa velocidade onde não teve tempo para discutir, ponto a ponto. Ele meteu um monte de coisa aí dentro, só que ele conseguiu, e agora começam a sair um monte de casos de deputados e senadores que receberam cerca de 2 milhões de dólares para votar a favor dessa lei de bases, porque quando essa lei vai para o Congresso Nacional não tinha base para votar, e de repente, de um dia para o outro, ele conseguiu aprovar a lei sem discutir no artigo por artigo, senão votar alguns pacotes. E essa lei de bases, ela transforma a sociedade argentina, na sociedade que era uma sociedade de direito, numa sociedade de consumo. Eu vou dar um exemplo prático. Aqui, na cidade de Buenos Aires, você tem um cartão chamado Sube. É um cartão que você carrega para o transporte público. Igual bilhete único. Claro, é como um bilhete único. Você pode usar para o trem, para metrô e para ônibus. Antes, esse cartão, você tinha descontos a partir da segunda viagem. Então, assim, se for a primeira viagem, você pagava um valor X. A segunda viagem, a metade do valor. A terceira viagem, 25%. Isso é uma forma de suavizar e garantir o direito de ir e vir das pessoas, sobretudo as pessoas que moram na Grande Buenos Aires. Né? Para você ter uma ideia, do centro da cidade, que é onde eu moro, para algumas localidades da Grande Buenos Aires, você viaja 3 horas em transporte público. Então, enfim, este cartão, de repente, passou a não ser o único meio de compra, de poder viajar, ou seja, você passou a usar cartões de crédito e cartões de débito para poder pagar a passagem. O que acontece é que, no outro dia que essa permissão passou a acontecer, os bancos começaram a dar promoções para as pessoas que têm os cartões de crédito Plus, Master, não sei o quê. O que acontece? O que acontece nessa lógica? As pessoas que têm mais recursos e que utilizam dos meios de transportes públicos são as pessoas que vão pagar mais barato, porque são as pessoas que têm condições de ter o cartão Master Plus do determinado banco A, B ou C. Enquanto as pessoas que não têm condições de ter esse cartão continuam pagando o mesmo valor e mais, porque agora já não existe mais esse desconto das passagens para as largas distâncias ou quando você toma 3, 4 condições. Para você pagar integralmente todas agora as condições. Paga integral. Portanto, o pobre que tem que viajar, pegar 3 transportes públicos, está pagando inteiro.
uma passagem que custava R$ 100 pesos no começo de 2024 e hoje paga 700. Uau! Essa é uma... Estou dando exemplos. E isso com um valor que subiu também, né, Caio? Claro, é isso. Custava 100 pesos e agora o metrô, por exemplo, sai 750 pesos. Você agora em Buenos Aires, você pega o metrô às 6 horas da tarde e tem um para sentar. Caramba! Porque as Que pessoas deixaram de usar. ônibus, porque o ônibus é metade. Uhum. E os ônibus lotados. Só que os ônibus começam a ter problemas com a SUV. Então as pessoas começam a pagar com cartão de crédito, com cartão de débito, e aí, com isso, o que eu quero dizer? Deixa de ser um direito, o de ir e vir, e passa a ser um negócio. Se você puder pagar, pagou. Se você tem celular, se você tem internet no celular, se você tem o cartão de crédito do banco tal, você viaja bonitinho. Se você não tiver, é problema seu. Desce do ar. Agora, Caio, como eu te mostrei aqui a matéria da Veja, eu separei mais algumas da propaganda que os jornalistas brasileiros têm feito. E o que você fala, então, que além de todos os subsídios foram cortados, né? Eles cortaram todos, né? Todos. Todos. Eles cortaram agora dos aposentados, eles cortaram os subsídios dos medicamentos. Já existe uma deteriorização da aposentadoria. Os aumentos são mínimos, os direitos são mínimos, os subsídios cada vez menores. E, por outro lado, agora cortaram os remédios. Ou seja, é um gerontocídio, né? É matar as pessoas, deixar que as pessoas morram, porque as pessoas não, com todos esses aumentos do aluguel, aumento da comida, aumento do transporte, e você corta o acesso à medicação, que é uma das coisas mais importantes, né, na terceira idade, então você está matando essas pessoas, né? Sim. Ou deixando elas morrerem. Porque, de novo, um estado de consumo. Quem puder comprar o medicamento, comprou. Quem não puder, sinto muito. Né? Essa é toda a perspectiva. O orçamento de 2025 para, por exemplo, a atenção a HIV/AIDS e hepatites foi cortado em 70%, Marcelo. Uau! Então, assim, aqui eu tenho conversado com companheiros militantes argentinos, o que vai acontecer, né? Porque o que falta acontecer para explodir? Porque a sensação que dá você seguramente conhece autores que falam sobre isso, que falam sobre esse excedente do capital, né? Então você tem uma galera que vai morrer porque, né? É uma gordura inútil, né? Então tá aí. Você tem esse excedente do capital, que são os mais pobres e a terceira idade, né? Sim. Enfim, e os doentes, né? Estou usando uma palavra, não é a palavra mais correta, mas assim, né? Para ficar mais explícito, né? Uhum. Então, assim, você tem esse excedente do capital e aí depois você tem uma nova escravização da classe média, vinculada ao empreendedorismo, à liberdade de trabalhar. Eu sou influencer, sou empreendedora, sou coaching, trabalho na minha casa, enfim, tudo que a gente também já discute. Mas, assim, o que acontece é que, no caso do Milei, uma das coisas que, para mim, assusta muito é que ele tem conseguido. Isso que eu ia te perguntar, Caio, porque nós estamos falando de corte geral dos subsídios. Como que está essa discussão entre as pessoas? Então, porque esse governo, ele é um governo que é de ruptura, né, com os modelos anteriores, né? Como que está esse debate entre as pessoas?
Olha, Bia, outro dia eu encontrei aqui, eu tive a sorte de não estar no Brasil no governo do Bolsonaro, né? Então não tive o desprazer que a maioria de vocês tiveram, né, das tensões com pessoas conhecidas, próximas, queridas, enfim, Uhum. que, né, bolsonaristas, Walking Dead, né? Então, assim, e eu lamentavelmente tive esse desprazer há pouco tempo aqui, uma amiga brasileira veio e eu não sabia, que saímos para jantar e foi um horror, eu não sabia o que fazer, foi muito triste, mas assim, aqui está acontecendo exatamente a mesma coisa. Portanto, é um pacote, né, Marcelo? É um pacote. Você acha que é uma espécie de bolsonarização da Argentina? Não, eu acho que é uma espécie. Peraí, que eu estou levantando aqui, porque eu quero pegar um livro, até para sugerir para você. Já que eu vi o seu rios dos livros, eu quero sugerir um livro para Sim. você aqui, mas eu não estou achando a porra do livro, como sempre, né? Ao vivo, né? Então, assim. Mas, cadê, porra? Cadê o livro? Ah, Marcelo, depois eu sugiro para você, mas Não, assim, tranquilo, tranquilo. é um livro que tá falando sobre esse movimento do fascismo no mundo, né? Porque não é extrema-direita só, Sim. é fascismo, né? Então, assim, é uma nova modalidade do fascismo, porque o que é isso, né? Matar os velhos porque não pode tomar medicação, matar as pessoas que necessitam, que têm enfermidades crônicas, que necessitam de medicação, matar os pobres mais pobres, escravizar a classe média essa nova roupagem. Isso é fascismo, né, amigo? Isso é fascismo, não tem outra. Uhum. Então, assim, é um modelo de mundo, né? Um modelo de mundo que está acontecendo aqui, que está acontecendo no Mas, Caio, as pessoas Brasil, estão. No Chile a leitura também de que vai voltar à direita, à extrema direita com tudo no Chile agora, Sim, né? vai. Então, assim, mas as pessoas estão na mesma lógica. Você fala assim, não, mas eu me leio. E aí a pessoa fala assim, por que você está falando tanto Milley? Fala, presidente da República, porra. Entra nessa coisa binária, peronismo, Milley. Cristina, Milley. Né? Essa lógica Uhum. do binarismo. Você imagina, tentaram matar a Cristina aqui. Sim. A Cristina sendo que é a Cristina, porque não é que... Né? A Cristina é Cristina. E não aconteceu nada, Marcelo. Nada, né? O cara tá preso, mas assim, todo mundo sabe que foi uma rede, que foi armado, que o cara foi usado, descobriram um monte de coisa. Você imagina que o cara, não sei se você viu isso, o cara, do momento que ele sai da porta da casa da Cristina, que os caras pegam ele para levar ele para a delegacia, quando ele chega na delegacia, o celular dele já tá todo borrado, tá todo apagado, já não tem mais nada. Limparam o celular do cara. Sim. Então, assim, bom, voltamos para o bolsonarismo, ou para o mileísmo. Mas é a mesma coisa. Então, assim, você tem uma galera que fica em. Sabe, eu não sei se aconteceu isso no Brasil com o bolsonarismo, mas aqui o que eu vejo é que assim, as pessoas estão vendo que o cara está fazendo merda, porque as pessoas estão sentindo do bolso, né? As pessoas estão deixando de comer, estão deixando de consumir, estão comprando coisas mais baratas, produtos de menos qualidade, né? Deixando de tomar remédio, deixando de fazer um monte de coisas. Mas elas ficam querendo encontrar uma desculpa para justificar o voto. Sei. Mas não, mas tem algum. Eu não, agora o discurso já está assim, eu não concordo com tudo, mas aí vem com uma coisa. Por exemplo, hoje veio uma que é brasileira também, que veio aqui, ela é uma ajudante que eu tenho que vir aqui uma vez por mês, me ajudar aqui um pouco com coisas na minha casa, e ela disse assim para mim, não, mas eu estou de acordo com a história do Milei sobre... Ela falou, como é? Sobre as pessoas trans, as mulheres trans no pavilhão masculino, porque assim, atacando todas as políticas de gênero e diversidade aqui na Argentina, uma das coisas que Milei fez foi as mulheres trans que estavam no pavilhão feminino, ele mandou passar para o masculino. E isso aqui, pela lei de identidade de gênero que tem aqui, é ilegal. Uhum.
Porque o direito da pessoa é através da autopercepção da identidade dela. Portanto, se ela se identifica mulher, ela tem que ir para o pavilhão feminino. Aí eles pegam um caso de uma pessoa que se travestiu, que foi para o pavilhão e estuprou 3 mulheres. Pronto, aí já é a verdade. Então, assim, toda discussão trans se transforma nessa realidade. É o mesmo método que é usado no Brasil atualmente. É o mesmo método. Então, assim, não é que assim, o Milei é um grande líder, não é que o Bolsonaro é um grande líder, não é que o Trump é um grande líder, né? É a lógica do mercado, né? Você tem o Elon Musk atrás, né? As coisas que aconteceram agora nas eleições dos Estados Unidos, a compra de votos aberta, né? Assim, como se nada tivesse acontecendo. E você tem aí uma que talvez aí no Brasil deu por questões de relação de poder, teve uma mudança aí do Poder Judiciário. Aqui, meu amigo, você esquece. Esquece. É tudo vendido. Você imagina, Marcelo, que o Milei demitiu 44 mil empregados, servidores públicos. Servidores públicos, né? 44 mil pessoas ficaram sem trabalho. Gente que tinha 30 anos de serviço público. Que não só tem a ver com o emprego daquela pessoa, mas tem a ver com uma tecnologia de serviço público que se perde, né? Porque não é que ele tem... Não é porque ele não empregou gente, ele empregou um montão de gente, né? Enfim, mas é uma realidade muito complexa. Uma outra coisa que a gente tem visto muito aqui na rua é polícia, muita polícia na rua. Muita. Isso que eles façam um pouquinho disso. Eu quero que você junte duas coisas, Caio. Como que está visivelmente a cidade? Se há mais pessoas na rua, se a pobreza está mais visível. No inverno, outra questão que você faz junto, você comentou de uma militarização da sociedade argentina, né? Tá você claro. fala um pouco sobre isso. Olha, no inverno tinha muita gente morando na rua. E aqui o inverno não é brinquedo, não, né? Então, assim, eles conseguiram agora dar uma limpada, né? Desde a perspectiva deles, né? Sim. Mas, assim, as pessoas não estão conseguindo chegar mais na cidade, porque não tem dinheiro nem para chegar, né? Então, assim, ficam lá, que também é dessa lógica, né? Da criminalização da pobreza, né? E aí você tem, somado a isso, essa criminalização da pobreza, que é essa militarização, onde você começa a ver nos bairros, por exemplo, eu moro, Marcelo, num bairro que como se fosse assim, no centro, como se fosse no começo da 25 de março. Sim. Centrão, né? Assim, e aqui tem todos os comércios varejistas e tal. É um bairro judeu, com muitos comerciantes judeus e tal. Você vê uma quantidade de polícia, de bombeiro, carro hidrante, aquele de... Você fala, para que isso? Se não está acontecendo nada no bairro. Justamente, Marcelo, na avenida que leva para uma das maiores estações de trem da cidade. Que leva, os trens que saem dessa estação vão para das regiões mais pobres da Grande Buenos Aires. Uhum. Se isso não é opressão, eu me chamo Maria de Fátima. Entende? Então, assim, você percebe porque havia um discurso, se instalou um discurso na campanha da insegurança. Eles começaram, como aí no Brasil, esses programas de televisão mostrando os caras roubando moto, roubando carro, não sei o quê, enfim, né? Que é um problema que tem que resolver. Ninguém tá, né? Ninguém discorda que tem que resolver o problema dos assaltos. Mas, assim, se você não tem uma política pública de segurança pública que está vinculada com o trabalho, que está vinculado com a saúde, né? Que está vinculado com a educação, a gente já sabe o que vira, né? Cárcere. Né? E criminalização da pobreza. Você imagina que aqui existe uma grande comunidade judia em Buenos Aires, na Argentina, mas em Buenos Aires, e existem as pessoas que são pró-Palestina. Então, outro dia apareceu uma matéria num bairro chique da cidade,
onde um cara, um homem branco, heterossexual, gritando com jovens que estavam com camisetas da Palestina, dizendo que eles eram criminosos, que eles eram assassinos, e tinha uma policial protegendo o cara. E aí um dos garotos começa a dizer, você vai preso, você vai preso, você vai preso. Aí o cara dizia assim, eu sou rico, eu não vou preso. E não aconteceu nada, ele não foi preso. Então, assim, existe um conjunto de fatores aqui que também, aí também você tem uma dificuldade, agora a Cristina parece que está tratando de reordenar, porque o peronismo estava muito fraccionado também. Aqui chega para nós, Caio, que o nome mais forte da oposição é o atual governador de Buenos Aires, que é um cara de esquerda. Confere isso. Como que está esse clima político aí? Assim, é o nosso candidato, se é o nosso candidato, vai ser o nosso candidato. Tem algumas características parecidas ao Haddad. Sei. Entendi. Então, assim, mas ele é peronista também? Ele é peronista. Ele estava aí dentro de uma dificuldade que havia dentro do peronismo. A Cristina falou, opa, peraí, vamos... Cristina tem um problema que é o filho, o Máximo Kirchner. Que também é político, né? Que é político e é filho do Néstor Kirchner, que foi que a gente no Brasil não conhece muito o Néstor, mas o Néstor foi um grande presidente. Sim. Foi um grande amador político. Com a Cristina, que também é uma grande política, talvez o Brasil devia conhecer mais a Cristina. Eles têm um filho, então, assim, o cara tem herança de 2 pais presidentes, né? O pai e a mãe foram presidentes da República. Você imagina o peso do que significa isso, né? Mas não é o cara para ser o candidato, né? Não é e não vai ser. Então, existe aí uma dificuldade que está tentando encontrar como dizem aqui, uma volta, mas possivelmente o candidato será o Axel Kicillof e tomara que consiga reverter, porque assim o dano é enorme. É a mesma lógica do menemismo, do Menem, vender tudo, e aqui com essa lei de base eles estão fazendo pior, e fazendo uma velocidade, essa velocidade do TikTok. Sim. E você não tem como reagir. Uhum. Como é que você reage a tudo isso? Então, assim, e, Caio, como tem sido a relação imprensa-Milei? Eles estão super abraçados com o Milei, a imprensa argentina? Abraçados no capeta. Estão abraçados. Abraçadíssimos. Caramba. Assim, você tem uma crítica ou outra quando ele exagera, né? Outro dia, por exemplo, ele exagerou, né? Mentira, não exagerou nada. Ele fez o que ele queria fazer, né? E a gente que acha que é exagero, né? Mas que ele falou de apunhalar a Cristina, exterminar o peronismo, não sei o quê. Aí no outro dia ele teve que dar uma... Porque aí foi... É que é assim, né? O Bolsonaro fez muito isso. Empurra tudo, né? Até onde dá. Aí o povo... A classe média reage um pouco, aí dá um passinho para trás. Aí daqui a pouco dá 3 passinhos para frente. Aí ela dá um para trás. Eles estão fazendo... assim, isso é o mesmo modelo, Marcelo. Não tem... Ou seja, tem características diferentes, porque são sociedades diferentes, reagem mais ou menos para determinadas coisas, né? Mas aqui é uma sociedade extremamente machista, onde por exemplo, a celebração do fechamento do Ministério das Mulheres é uma coisa que você fala... As pessoas nem entendem porque estão celebrando desde a lógica do machismo, né? Da heteronorma, enfim. A gente acha, né, Marcelo, a gente nas nossas bolhas também acha que tem muita compreensão e muita empatia, que eu detesto essa palavra. Tem muita empatia sobre as coisas que a gente defende. Mentira! O povo quer que a gente morra, meu amor. Né? Essa gente quer que a gente morra. Então, inclusive pessoas que são pseudo-aliadas, né? Quando você vai na Lima, quando você aperta um pouco ali, a pessoa aperta aquela peida, né? Aquela famosa. Você aperta ali, ó. Aí a pessoa, não, peraí, mas não é assim. Por exemplo, eu sei que eu saio do foco, mas assim,
para falar das pessoas trans no esporte. Né? Eu falei, não, mas o quê? As pessoas trans, então, porque por uma regulação A ou B, elas então ficam fora do esporte? Para privilegiar os héteros de sempre, a heteronorma de sempre, que excluiu a gente toda a vida do esporte? Ah, não, mas é porque... Não o quê? Invente uma categoria. Se é problema de categoria, invente uma categoria específica. Não sei, faz qualquer coisa. Mas as pessoas trans não podem ficar fora do esporte. Né? Então, assim, eu estou dando um exemplo muito concentrado, né? Muito específico, mas assim, fala dessa lógica de inclusão, né? Que a heteronorma, ela se permite quando quer incluir as pessoas, né? Mas desde que as pessoas obedeçam à norma delas, né? E o que a gente quer é transformar a sociedade, né? Caio, no começo do governo Milei teve bastante manifestação. Como está a oposição agora, nesse momento, ao governo Milei? No parlamento e fora dele? E eu vejo muita coada. Eu vejo, assim, a Cristina, ela tem uma capacidade de pegar nos pontos assim, nevrálgicos impressionante. Ela solta 3 frases que ressoa, o país treme, sabe? A imprensa vira um escândalo. O Axel tem ido por esse caminho, mas tanto que agora o Milei tentou, está querendo, ele está sucateando para depois privatizar aerolíneas argentinas, né? O Axel falou, não, eu compro então. Eu compro aerolíneas. Aí eles recuaram. Porque, né, seria o pior de tudo que o Axel comprasse aerolíneas, e, enfim. Mas, seria uma humilhação para o governo. Claro, exatamente. Então, tem umas coisas que começam a funcionar um pouco mais... Mas tem um problema que é a base. Porque a base está passando fome. Né? A base está desesperada para pagar a conta de luz. Marcelo, eu pagava 3 mil pesos de conta de luz em janeiro, eu estou pagando 14 mil. Uau! É como se eu pagasse 3 dólares em janeiro e agora eu estou pagando 14 dólares. Sim. Então, assim, você isso, né? Eu não tenho filhos. Agora, quem tem uma família, enfim, existe uma realidade que está muito... E assim... E eu volto, repito, porque para mim isso a gente não pode deixar de falar sempre. A pós-verdade e todas as mentiras na imprensa, porque aí você fala assim, eu não vejo mais televisão, porque é tudo mentira, né? Eu não quero mais ver. Só que você está o dia inteiro com a porra do celular no Instagram, no TikTok. Que é muito pior. Né? Que é muito pior. Então, assim, você está consumindo pós-verdade o tempo inteiro, e você entra num... Por exemplo, eu tive uma crise emocional em agosto, porque a saúde mental da gente vai pro caralho com tudo isso. Claro. Sim. Foi igual aqui com o Bolsonaro, todo mundo ficou doente. Então, assim, tá todo mundo endoecendo. Tá se endoecendo porque não tem dinheiro, porque não come bem, porque não está dormindo bem, porque não tem dinheiro para ir no médico, porque, né? Você vai para um psiquiatra, você vai comprar remédio, você vai aceitar que você tem que fazer psiquiatria e ir no psicólogo? Enfim, tem um monte de coisas por detrás de tudo isso, né? E que eles sabem disso. O que é mais sórdido de tudo isso, Marcelo, para mim, é que não é tudo pensado. Sim. Eles têm uma capacidade de... Talvez essa crueldade do foda-se. A gente faz, se colar, colou. Porque a gente, né, no nosso campo político, a gente tem ética. A gente tem moral, a gente tem ética. Então a gente para pensar, fala assim, não pode fazer isso aqui, porque isso aqui vai prejudicar, né? Então não faz, vamos pensar outra forma aqui, né? Aí você demora 6 meses para estabelecer uma política pública, porque você está pensando, você está analisando os dados, você está pedindo informação, você tá dialogando com o município, você está dialogando com o governo estadual, né? Aqui, foda-se. Tipo, por exemplo, em Jujuy, que é uma das províncias mais pobres da Argentina, não sei se é a mais pobre, mas assim, é uma província do norte da Argentina,
Eles lá, porque aqui é um pouco o Pacto Federativo, aqui é um pouco diferente, sabe, Marcelo? Então, Sim. assim, lá eles conseguiram aprovar, na província de Jujuy, a privatização da saúde pública. Caramba. Então, você tem um monte de gente em Jujuy que não vai no médico, porque não vai ter. Aí o Milei aqui fez agora que os estrangeiros têm que pagar para estudar na universidade pública. Só que, assim, isso, em termos de orçamento, não impacta nada. Essa quantidade de estrangeiros que vem aqui não pagam para estudar. Mas agrada ao povo fascista, o povo que não entende nada, o povo que é xenófobo. Aqui é xenófobo horrores. Aqui tem um... Você imagina que eles dizem assim, aqui não tem negros. Aí sim. Aí, assim, afrodescendentes da Argentina. Aí você pega um documental que está no canal Encontros e vê toda a história dos negros na Argentina. Você falou, entendi. Então, pra você ter uma ideia, a ofensa maior aqui é negro de merda. Mas o negro de merda não é o negro de pele. É tudo que não é branco rico. Então, assim, se eu sou um puto negro de merda, acabou. Entende? Então, assim, você tem umas construções... eu sempre digo que o Brasil é mais homofóbico e que a Argentina é mais machista. Né? No Brasil, vai tomar no cu. Aqui é a concha de tu madre. Sei. Eu adoro isso, la concha de tu madre. Mas que sai o tempo inteiro. Então, assim, é de uma misoginia tremenda, né? Então, assim, eu sei que a gente está falando de outras coisas, mas essas coisas todas estão vinculadas a um Estado que tem uma determinada perspectiva de gênero. Porque não é que não tem, mas tem uma, né? E essa é nos excluir, colocar a gente num lugar de subordinação, né? Num lugar de um silenciamento, porque cortar com o ministério não era cortar com a política pública, até porque era a primeira vez que tinha um ministério, eram os ministérios que tinham o menor orçamento dos ministérios do Alberto. Portanto, não é outra coisa. Mas é o simbólico, né? É o simbólico. Aqui, por exemplo, na cidade de Buenos Aires, existe uma direção de direitos, uma subsecretaria de direitos humanos. Não é nem, porque aqui não é ministérios, secretaria. E eu soube hoje que vai perder a função de subsecretaria, vai virar um departamento. Então, assim, você tem uma perspectiva, de novo, do Estado econômico, onde os direitos são desconsiderados. A gente, quando fala de direitos humanos, eu costumo dizer que quando a gente fala de direitos humanos, os humanos, o plural, não é assim, os direitos no plural, não é porque são vários direitos, senão são os direitos para todos. Por isso estão os humanos, né? É uma perspectiva coletiva de garantia. Né? Os direitos humanos nunca estão pensados desde uma perspectiva privada, né? Ela está de uma perspectiva pública. Então, a batalha dos direitos humanos é do fórum público para todos, todas e todes, né? Portanto, quando existe um silenciamento da perspectiva de direitos humanos, como, por exemplo, eles demitiram no dia 23 de dezembro, e tudo é pensadinho, assim, tipo, véspera de Natal, a gente demite 3 mil. Sim. Aí demitiram 2.400 pessoas da Secretaria de Direitos Humanos da Nação. Todas essas pessoas trabalham no espaço Memória e Direitos Humanos, a Exesma, é um dos sítios de memória mais importantes da Argentina, de Buenos Aires, aonde está o cassino, que era um centro de tortura ilegal na ditadura. É um lugar enorme, porque era uma escola da Armada. Eles transformaram num centro legal durante a ditadura, e com o Néstor, ele passa a ser um centro de memória dos direitos humanos.
E aí você tem uma finalizado. reunião e funciona o Instituto de Direitos Humanos do Mercosul, funciona aí, e tem uma parte da Universidade das Madres, Praça de Maio, que funciona aí também, tem um arquivo de direitos humanos, enfim. É um espaço enorme que eu sugiro que quem vem a Buenos Aires não deixe de conhecer, sobretudo quem vem logo, quem vem nas próximas semanas, porque corre o risco de fechar o espaço, e conhecer o museu do Cassino. Não é uma visita linda, mas é uma visita importante para que a gente não esqueça do que a gente viveu há muito pouco tempo. E sim, todos esses movimentos, tanto no Brasil como aqui, bom, esse horror que se vive em El Salvador, como se nada estivesse acontecendo, o que está acontecendo em Gaza, o que está acontecendo em Gaza, enfim, agora bom, a Alemanha em crise, imagina, a Alemanha está em crise, né? Então, assim, e tudo isso é parte de um mesmo pacote, e a gente tem que estar atento, né? Por isso, quem vier aqui, venha conhecer esse espaço, eu sugiro muito, e também procurem ler sobre as políticas de memória na Argentina, o Nunca Mais. Vocês podem buscar o Nunca Mais, né, com M-A-S, que seguramente vai encontrar para baixar gratuitamente, que é o relatório sobre a tortura na Argentina. É uma informação super importante que deve ser de conhecimento de todos, todas e todes. E a gente tem que encontrar novas, não sei se novas, a gente tem que reforçar algumas das práticas que a gente tinha e talvez também somar novas práticas também com uma outra realidade, com uma outra juventude, né? Com outra, também uma perspectiva muito egoísta de tudo, né, Marcelo? Sim. Que é muito complicado, funciona muito bem para essa lógica Você imagina que o Milei ganhou com o discurso de Viva la Libertad, carajo. Sim, isso é uma loucura. E aí você pergunta para as pessoas, liberdade de quê? Não, liberdade! A liberdade Exato, do quê? elas não sabem. Aqui é a mesma coisa também. Liberdade de expressão, liberdade de expressão. Você tem essa construção de que o Estado ele é anti-liberdade. Claro, ou seja, que os direitos são anti-liberdade. Exato. É uma loucura. Então, assim... Teremos que encerrar. Ai, amigo, aqui é saudade, né? A gente... Muito obrigado. Você vê, esse é um assunto que tem muitas camadas que não chegam para nós daqui. Você falou de um monte de coisa que a gente não faz nem ideia que está ocorrendo aí na Argentina. Então, muito obrigado pela disposição. Um ótimo 2025. Para você também. Eu sei que o clima aí é difícil, né, com um governo desse, mas eu espero que você tenha um ótimo ano e que as coisas melhorem por aí. Obrigado para você também, para vocês que nos estão escutando. É um prazer. Obrigado pela oportunidade, Marcelo, a TV Fórum, por dar essa revista, por dar essa possibilidade aqui de a gente contar um pouquinho. Isso, procurem saber, procurem se informar, porque a gente também cai num ufanismo equivocado de achar que tem uma culpa cristã aí no meio, né, Marcelo? Sim. Então, assim, não vamos culpar, não, vamos resolver o trem, tem que resolver, a vida passa rápido, está passando. Beijo, obrigado pelo espaço e a gente vai se falando. Tchau, Caio. Bueno, gente, foi ótimo. Vocês viram um monte de coisa, estouramos um monte o horário, mas olha só, né, nada disso chega para nós. Uma importante, né, conversar com alguém que está lá, que está vivendo sobre esse governo medonho.